Doutora Estela, nós falamos, antes desse último intervalo, na questão dos transplantes. Como é que estamos hoje no Brasil e no Rio Grande do Sul? Na verdade, né, é bem pertinente essa pergunta, porque a hepatite C é a principal causa no mundo da indicação de transplante hepático hoje, e no nosso país ela vem se tornando. Ela está praticamente empatando com a cirrose por álcool, porque no nosso país a gente ainda tem um consumo de álcool muito aumentado, né? E existe uma carência muito grande de doadores. A gente gostaria de estar, assim, num patamar ideal, como países como a Espanha, onde praticamente toda a população é doadora, né? E na nossa realidade, existem muitos motivos para isso, mas falta campanha de esclarecimento, falta educação, até os próprios médicos que trabalham, né, em UTI, e a tal ponto que no mês de julho só ocorreram 3 transplantes hepáticos no Rio Grande do Sul, por falta de doadores, né? Por outro lado, nós temos muitos pacientes em fila de espera para o transplante hepático, e isso é uma pena, porque a gente perde muito paciente em fila de transplante. Então é necessário que a população entenda melhor sobre morte encefálica, o que é morte encefálica, para então desmitificando estar mais assim propensa a doar os órgãos do seu familiar. Existe também uma preocupação para que a família converse sobre isso em ambiente doméstico. Então, países da Europa, onde as pessoas são doadoras, eles conseguiram isso porque eles ensinaram na escola as crianças. Então, na escola, a professora levanta o assunto, a criança traz o assunto para casa e ali é discutido. E ali as pessoas, elas acabam verbalizando para os seus familiares que gostariam ou não de ser doadoras. E isso é muito importante na hora de doar. Então, as famílias costumam respeitar a vontade do indivíduo que morreu e que está em morte encefálica. Então, essa conversa é muito importante, né? Então, falta um pouco de campanha, deveria-se também desmitificar a morte encefálica, educar a população, que daí, então, tirando os medos, as pessoas estariam mais dispostas a doar. Também treinar, assim, os médicos que trabalham em UTIs, para que eles estejam mais ávidos à captação, né? E aí, com isso, a gente aumentar o número de transplantes hepáticos. A gente já teve muito mais doador no Rio Grande do Sul do que tem hoje. Nos últimos meses, a gente não entende por que caiu muito o número de doadores. E a gente entende que seja realmente uma falta de educação, tanto da população em geral, das famílias, quanto também das equipes médicas, né? Então, muitas vidas deixam de ser salvas em razão dessa falta de educação. Então, teria que se dar prioridade para essa questão, né? Que vem sendo meio desleixada. Bom, a doutora Estela falou que talvez a melhor forma de conscientizarmos a população seja através da escola, e falou várias vezes na palavra educação. E eu há pouco estive na Unifra, a Universidade Franciscana, a convite do curso de Medicina, dando uma aula no início das atividades, né? E conversando com alguns professores depois da aula, nós salientamos bem a questão da educação, e um deles me dizia: olha, doutor Arnoldo, a palavra que eu tento passar para os alunos, ou a filosofia que eu tento colocar para os alunos, é baseado em 3 palavras: educar, educar e educar. Então, só assim nós vamos melhorar como sociedade. E isso inclui a parte de tratamento médico e a melhoria da qualidade e da quantidade de vida da população. Doutora Estela, nós estamos chegando ao final do programa.
Um prazer muito grande em tê-la aqui conosco, assim como seus pacientes têm muito prazer em conversar com a senhora. E eu passaria a palavra para suas considerações finais. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade, porque é de muita importância a gente poder utilizar desse meio para chamar os pacientes, né? Nós queremos, na verdade, convocar os pacientes que são portadores de vírus C e que têm medo do tratamento e que estão em suas casas ouvindo hoje essa conversa, para eles entenderem que existem novas formas de tratamento, muito mais amenas e com excelentes resultados. A gente também fica a mensagem para aqueles indivíduos que usaram droga injetável e compartilharam seringas nos anos 80, uma prática tão comum da época, aqueles que receberam transfusão de sangue anterior ao rastreamento das bolsas de 93 em diante, para que eles procurem seus médicos, seus clínicos gerais, seus médicos de confiança, para que seja feito o rastreamento sorológico da doença, né? E a gente pede que os indivíduos não tenham medo mais do tratamento do vírus C, né? Que hoje, graças as pesquisas e a evolução da medicina, a gente conseguiu então uma coisa que parecia impossível, que é a cura da grande maioria dos pacientes, da maciça maioria dos pacientes portadores do vírus, o que é uma coisa assim realmente muito feliz para quem trabalha na parte de fígado, porque é uma doença muito frequente, pode ser muito grave e trazer muito sofrimento. Então, a gente convida para que os pacientes estudem as suas funções hepáticas, mesmo aqueles que não têm fatores de risco, né? Façam os exames de provas de fígado, peçam para o seu ginecologista acrescentar lá, seu clínico geral, seu geriatra, seu cardiologista, provas de função de fígado, para que a gente possa diagnosticar mais gente e tratar mais gente. Bem, então chegamos ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista, hoje com a doutora Estela Mota, gastroenterologista e hepatologista. Agradecemos a sua presença, agradecemos a audiência dos telespectadores e nos vemos na próxima semana com o programa Conversando com o Cardiologista.